Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar e conversar com o ex-presidente do Instituto de Pesquisas Tributárias e hoje seu diretor de Relações Internacionais. Como eu faço todo o programa, como é um dos grandes tributaristas do Brasil, o doutor Marcelo Prado, vou entregar-lhe os comentários ao Código Tributário Nacional em 2 volumes, a 7ª edição, lembrando que nesse volume uma ex-presidente do Instituto de Pesquisas Tributárias também escreveu, a professora Cláudia Pavan. Eu agradeço, é um clássico já da literatura jurídica, doutor Ives. Sem sombra de dúvida, tem lugar em todas as bibliotecas do país. E, modestamente, o Instituto contribuiu já com algumas obras, alguns assuntos que a gente compreendia na época atuais, né? São um livro sobre teses tributárias, que são as teses que quase todos os membros fizeram nos seus mestrados. A gente fez uma síntese dessas discussões, e o primeiro é um livro sobre o ISS, na Lei Complementar 116, quando na época tinha a discussão ainda dos efeitos do novo Código Civil sobre as questões tributárias. Perfeito, ótimo. Meu caro, nós estamos conversando sobre, lhe agradeço muito isso, estamos conversando a respeito do acréscimo da carga tributária e tínhamos feito uma pequena observação, o custo operacional das empresas. Porque hoje, Marcelo, você está na direção institucional, tem participado das audiências públicas em relação ao sistema tributário, reforma tributária, etc. Agora, nós temos um custo operacional das empresas que não tem sido levado em consideração. Quando se fala aquele estudo do Banco Mundial e da Coopers de anos atrás, que no Brasil gasta 2.600 horas, o problema é que se gastasse 2.600 horas com tranquilidade, ainda estaríamos num campo em que se poderia trabalhar. Mas hoje, no Brasil, é a intranquilidade da orientação em relação a qualquer problema. A legislação é complexa, a carga tributária é elevadíssima, as sanções, se acrescidas, levariam a maior carga tributária do mundo, as exigências internas são muito grandes, mas o pior é que mesmo o melhor dos tributaristas pode, em sã consciência, com toda a tranquilidade, pensar que está orientando bem, chegar um agente fiscal e dizer, não, nós vamos desconsiderar isso. A intenção foi outra. Não houve propósito negocial, apesar da Lei 116 complementar, o artigo 116 da Lei Complementar 104 ainda não está em vigor, porque depende de legislação. Então, essa intranquilidade em relação à orientação, quando eu me formei, há 59 anos atrás, um cliente em matéria tributária, que eu comecei de início já com direito tributário, me perguntava, eu, com base na orientação do Supremo, com orientação jurisprudencial, eu podia dizer com segurança, é assim ou não é assim. Hoje, qualquer lei aprovada, que depende de uma solução de consulta, qualquer orientação que se dê tem que se dizer, olha, eu penso que é esta. O senhor só terá garantia se fizer uma consulta ou entrar com uma ação, que vai demorar um tempo na declaratória, para obter uma resposta. Como é que vocês no Instituto veem esse problema da insegurança do próprio orientador de boa-fé, não ter segurança em dar a solução ideal? Acho que isso talvez seja o maior pecado, nem tanto do sistema tributário apenas, né, do sistema jurídico brasileiro como um todo. Na verdade, as mudanças de entendimento, elas se dão de forma retroativa, né? O que deveria ser quase um princípio de direito, que as mudanças de interpretação, como está no Código Tributário... 146 do Código Tributário é claríssimo. Mas que fossem para frente. Hoje, todas as decisões administrativas se aplicam não com efeitos para frente, diversas com aplicação retroativa, com autuações que simplesmente quebram qualquer previsão e quebram as próprias empresas. Estamos falando hoje no âmbito de questões de ICMS direto, são promovidas autuações
sobre aplicação ou não de substituição tributária, que é um problema seríssimo, entendimentos baseados em precedentes administrativos e se espraiam para todos os setores. A discussão hoje no sistema tributário não seria apenas uma simplificação. A simplificação ela é muito necessária e seria possível de fazer até com legislação ordinária, mas os entendimentos de tribunais administrativos deveriam ser proibidos de terem efeitos retroativos. Isso é um mínimo num sistema jurídico decente e organizado. Se você não tem segurança jurídica, você não tem nada. Hoje os passivos potenciais das empresas são diversos. As empresas tentando cumprir com todas as suas obrigações se encontram num dado momento, como o senhor colocou, na opinião de um auditor, em xeque, e se descobrem devedoras de fábulas, de fortunas, né, criadas por meras interpretações. O problema de tantas leis é que sempre é possível pensar alguma coisa para uma aplicação contra o contribuinte. E aí entra todas essas questões de penalidade que falamos, que são absurdas. Hoje, tocando um assunto que o senhor levantou, a questão dos encargos, né, da Procuradoria, que pouco arrecada, vamos ser muitos, colocar o pingo nos is, e mesmo quando o contribuinte adere a parcelamentos, hoje não desistem dos encargos. Né? Então, na verdade, acaba sendo um escritório de advocacia, com perdão, muito pouco eficiente. Na prática, quase toda a arrecadação se dá baseada em quê? Em programas de refinanciamento de dívidas tributárias. A parte efetivamente arrecadada e o custo que essa máquina gera ao sistema, ela é toda hora colocada em xeque em cima dos programas. Os programas de refinanciamento deveriam ter como mínimo princípio que os encargos não poderiam estar sendo cobrados. E aí vão mais longe. O Código, se fosse trazer uma discussão para o jurídico, o Código de Processo Civil talvez tenha acabado com esses encargos automáticos, né? Como são dispostos Eu entendo, nos primeiros comentários feitos sobre o Código de Processo Civil, que nas execuções fiscais, os 20% foram criados em 65 para quê? Para substituir a sucumbência. Esse foi o sentido. Quer dizer, eu entro em juízo, eu tenho um custo. O custo de entrar em juízo é exatamente a sucumbência. Uhum. Se eu tenho uma execução, agora, se vier a perder, eu não vou pagar nada. Se vier a ganhar, já tinha segurado os 20%, que era o que se cobrava na tabela antiga de advogado, 20%. Vem o Código de Processo Civil, artigo 83 e 84, creio eu, e declara que nunca será superior a 3%. É evidente para as duas partes. Uhum. Como é que eles ainda terão o direito aos 3%, que é o que está no Código de Processo, e continuam com a lei de 1965, da época do regime de exceção militar, tendo os 20%, que também é para cobrir a sucumbência. E tem cobrado, e tem entrado, e tem discutido. Sim. Às vezes se faz um parcelamento que representa uma novação. Na novação, no direito civil, quando há em juízo, as partes acertam, quando pode ser sucumbência, cada parte vai acertar, porque foi feita uma novação. O que é o refis se não uma novação? Sim. O que é o parcelamento se não uma novação? Como é que vai se garantir os 20% da execução se todo o processo é feito no sentido que, quando há uma novação, evidentemente as partes discutirão como é que vai ser feita a sucumbência. Pode ser a favor de uma, mas não a lei definir por antecipação, prejudicando, inclusive, o intuito do governo no sentido de que seja feita a novação, isto é, de que seja feito o parcelamento, que se consiga, até porque, por que os governos fazem parcelamento? Eu sou advogado em direito tributário desde 1958, ainda como solicitador, já tinha as primeiras questões em que trabalhava em escritório de advocacia. Sempre houve parcelamento no Brasil. E como a carga tributária foi crescendo, os parcelamentos, o governo reconhece o seguinte: a nossa carga tributária é exorbitante, é confiscatória. Por essa razão, nós somos obrigados a dar, de tempos em tempos, parcelamentos, porque nós sabemos que nós, na verdade, aquilo que o Marshall dizia, é o roubo legalizado por parte do governo. O Marshall, aquele juiz da Suprema Corte americana, chamia de legal robbery, não é? É um roubo legalizado, de power to tax, de power to destroy.
não é? O poder de taxar, de tributar, é o poder de destruir. É o que nós temos. Não é? E isso, evidentemente, se nós não partirmos por uma luta, enfim, das instituições, da ordem dos advogados, das instituições onde a que você foi presidente do Instituto de Pesquisas Tributárias, do IPT, nós temos que mudar essa mentalidade. O fisco vive de uma carga tributária elevada porque a nossa carga burocrática é elevada. Se nós analisarmos, Marcelo, é a carga burocrática que condiciona. Com essa brutal carga tributária, que somada com os encargos, ultrapassa de todos os países do mundo, nós vamos verificar que é para sustentar fundamentalmente uma máquina burocrática esclerosada, em que ninguém tem sensibilidade que está acima do custo em que a nação pode suportar. Não, sem Meu dúvida. caro, estou sendo sinalizado pelos meus amigos da Câmara que o programa, então, para meio minuto para terminar o programa, que eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço novamente. Eu acho que o recado, acho que o senhor deu no final. Acho que o problema é que o refis, o PEP e tudo mais são efeitos colaterais, né? E não causadores. Então, às vezes eu vejo propostas de alguns advogados achando que isso fosse um defeito que inerente ao sistema. Não, o defeito é o sistema, ele é só o remédio. Exatamente. Eu acho que a gente está colocando, às vezes, o dedo no aspecto errado. E eu acho que enquanto a gente não tratar desses pontos, e aí o Instituto tem algumas sugestões que podemos deixar para uma outra oportunidade de debate, aí sim a gente pode começar a pensar em outras soluções. Mas mesmo assim, eu concordo com o senhor, os parcelamentos vão ser sempre necessários enquanto a gente tiver um Estado glutão, ineficiente e que arrecada quase metade do recurso de todos os brasileiros. Muito obrigado. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.